Boa noite, gente. Eu sou Rafael Teixeira e eu vou dar sequência com o próximo trabalho. Trabalho desenvolvido pela OpenAI. Esse é um pouco mais recente, ele é de junho desse ano e segue na mesma linha de raciocínio. Até então nós vimos ali o LM-Fit, que propôs usar uma rede recorrente, uma LSTM, para fazer um pré-treino usando língua de modo. Depois vimos o Elmo, que usa uma bidirecional com os conceitos diferentes, bem mais aprimorado para poder conseguir ter um resultado melhor e que conseguiu ter um resultado melhor. Esse trabalho ele já seguiu por uma linha um pouco diferente. Ele segue o mesmo conceito de pré-treino, usando língua de modo, e um retreino na tarefa específica, porém, ele propõe que esse conceito funcionaria melhor com a arquitetura chamada Transform. Se eu não me engano, o Adenaldo passou na aula de atenção à arquitetura Transform. Aqui eu vou relembrar só alguns detalhes dela que são os mais relevantes para esse trabalho em questão. A arquitetura Transform, ela tem duas principais características. Ela é paralelizável porque ela não possui recorrências. Ela não possui o processamento recorrente, como uma LSTM, que processa palavra por palavra e na sequência em que elas estão. Ao invés disso, ela possui um processamento que é feito todo ao mesmo tempo, por meio de múltiplas atenções. Como que essas atenções funcionam? Tem essa animaçãozinha que é bem interessante, mostra mais ou menos como é que esse conceito funciona. É um problema de tradução em que você tem a frase de entrada e você gera uma interpretação com base em todas as palavras. Isso seria uma atenção. Seria você olhar para todas as palavras e determinar uma interpretação da sentença inteira a partir da combinação dessas palavras. A rede Transformer faz isso várias vezes. Então, cada atenção faz uma média ponderada dos embeddings das palavras e cria uma representação comprimida para a sentença. Uma outra atenção faz o mesmo. Uma outra atenção faz o mesmo. E ali são várias atenções. Fazem esse processo de forma paralela. Depois você tem a atenção da atenção. É um segundo nível de atenção, onde você vai ter uma atenção que vai olhar para as combinações de palavras e criar a combinação da combinação. Então é como se o primeiro nível, combina por algumas poucas palavras, o segundo nível abre um segundo nível da árvore de combinações. E você recombina essas atenções. E vai fazendo isso no decorrer das camadas. Ali os blocos são um bloco de atenção e um feed-forward, que é um multilayer perceptor, no caso do encoder. Depois ele passa isso para o decoder, que tem dois blocos de atenção, esse conceito de múltiplas atenções, uma por cima da outra, e um multilayer perceptor. No artigo, eles dão essa ideia, esse conceito de que o transfer learning em NLP funcionaria melhor com esse tipo de arquitetura. Eles não entram tanto em detalhes do porquê, da discussão teórica. É um artigo um pouco menos bem trabalhado quando comparado com o Elmo e o LM-Fit. Eles não dão tantos detalhes, não discutem tanto assim, é um artigo mais compacto. Mas eles entram com essa afirmação que é interessante a gente parar e pensar um pouco o que a rede tem de diferente da recorrente que poderia fazer ela funcionar melhor ou pior, porque ela é muito diferente de uma rede recorrente. Fica assim, uma discussão em aberto que o artigo deixa. Qual seria a reação? Na minha opinião, a minha interpretação, desde a primeira vez que eu li esse artigo e de lá para cá vim pensando, é que talvez esse método, por serem operações de atenção que operam diretamente nas palavras, em toda a sentença de uma só vez, talvez você consiga, com o pré-treino, encontrar relações primitivas que teria em comum nas tarefas mais específicas. Que na recorrente é um pouco mais difícil, porque a recorrente, a cada palavra que ela lê, ela altera toda a sua memória interna. Ela não consegue só pegar 2, 3 palavras, ela precisa necessariamente processar todas de uma vez só. Então, talvez essa característica seria diferente. Não é algo que eles dizem no artigo, é uma interpretação minha, pensando no problema e nessa afirmação que eles fazem.
O processo de treino que eles relatam no artigo é bem semelhante ao do Elm. Eles fazem um pré-treino usando Language Model. Uma diferença é que eles usam um dataset diferente, é o Book Corpus, com 7.000 livros. Eles dizem que usar o 1 Billion Word Benchmark que o Elm usou não seria tão interessante porque esse dataset já vem com sentenças curtas pré-definidas. Eles queriam pegar um livro para poder pegar sentenças maiores. Se eu não me engano, é 512 o tamanho máximo de sentença que é passado como input no treino que eles fizeram. Então, como é um livro inteiro, eles conseguem pegar trechos maiores ali do livro e usar isso no pré-treino. O esquema da Learning Rate é semelhante ao LM-FIT, aquela questão de aumentar a taxa de aprendizado e depois diminuir. Eles copiaram, é mais ou menos a mesma coisa. E o Fine Tuning foi em 4 principais tipos de problemas. O Natural Language Inference, que é a questão de determinar se uma frase vem antes, vem depois, se contradiz ou não. São problemas, datasets diferentes. Question and Answer, similaridade entre sentenças e classificação. Uma questão interessante também é que, como a rede não é recorrente, eles precisavam encontrar uma forma de fazer um input. Precisavam pensar em como inserir os textos na rede de forma a resolver os problemas. Porque a recorrente, geralmente, já é o que normalmente é feito com a recorrente. Então o pessoal imitou o que os outros trabalhos faziam. Aqui eles precisaram pensar em algum jeito ali e eles proporam algumas ideias um pouco diferentes. Para a classificação simples, é o texto em si e espera a saída. No entailment, que é o caso de Natural Language Inference, eles passam a premissa e a hipótese e gera a resposta. Similaridade, eles colocam o primeiro texto e o segundo e também na ordem invertida. Porque tem a questão, a atenção que às vezes vai focar nas primeiras palavras só iria enxergar o primeiro texto. Então eles invertem depois para que essa mesma atenção enxergue o segundo texto. As duas possibilidades, duas formas de ver o problema. Soma isso e gera a resposta. Para que perguntas e questões com múltiplas escolhas, eles passam a pergunta e a questão para todas as questões. E depois combinam isso tudo. Os resultados foram estado da arte. No momento, né, lá no dia, até um mês atrás, quando veio o próximo trabalho. Porque agora, assim, a cada 2 meses é novo estado da arte, novo estado da arte. E em Language Inference ele conseguiu superar os resultados do Elmo e das outras redes mais específicas que tinham. Alguns problemas com a margem maior, ou com a margem bem apertadinha, de 89,3 para 89,9, mas um pouquinho a mais. A Transformer já tinha conseguido alcançar vários resultados do estado da arte, e eles conseguiram mesmo assim superar o resultado da Transformer treinado só supervisionado. Só no RTE, naquele dataset ali, que ele não conseguiu superar. Em Question and Answer, conseguiu com uma margem um pouco melhor. Em todos os datasets conseguiu um resultado melhor. No momento era estado da arte. E classificação e similaridade que ficou mais ou menos. Um dataset ficou melhor, no outro nem tanto, mas mesmo assim um resultado bem expressivo, superando o Elmo na maior parte dos problemas. E também o LM-FIT. Esse gráfico é o que eu acho mais interessante de todo o trabalho, que é uma interpretação que os outros trabalhos não fizeram. Então, esse é o que eu considero o melhor do trabalho do pessoal da OpenAI, que foi a seguinte ideia. Se Transfer Learning, como o professor Anderson explicou, é você pegar a rede, treinar em um problema mais amplo e depois usar a rede como extrator de features, qual seria o desempenho se eu pegasse a rede pré-treinada, pegasse na última camada dela, tirasse essas features e tentasse classificar, tentasse resolver o problema específico usando essas features sem retreinar? Esse é o chamado Zero Shot Learning, que é tipo, sem aprendizado, zero shot. Você não ensina a rede. Você pega ela no estado em que ela está e tenta resolver o problema. No artigo, eles relatam que usaram heurísticas para fazer a classificação.
Eles não dão detalhes, mas possivelmente alguma técnica ali, uma técnica clássica que não envolve retreinar a rede. Seria pegar a rede treinada, extrair da última camada as features e tentar resolver com isso. E eu achei interessante que, à medida que ele vai executando o pré-treino, do lado esquerdo ali é a performance zero shot. A performance vai subindo, principalmente em análise de sentimento, que dentro desse contexto é o problema mais simples. Porque a gente tem o azul é análise de sentimento, o amarelo é esse desafio de resolução de esquema, que é o problema com frases que são ambíguas, possivelmente ambíguas. Que é igual o exemplo que eu dei para o colega mais cedo. O pai não conseguiu carregar o filho porque ele era. Aí você pode colocar ele era fraco, e aí você pergunta quem é fraco, tem que responder o pai, ou você pode colocar era pesado. Quem era pesado? O filho. Então são frases em que trocando uma palavra você troca o sentido e troca a resposta. É um problema um pouco mais difícil, o desempenho já foi um pouco mais complicado. O verde é testes de gramática correta ou não. São frases em que uma frase está com a gramática correta, outra está com um errinho pequeno. E aí a rede tem que definir se a frase está correta gramaticalmente ou não. E teve um desempenho um pouquinho pior. E o vermelho é o question and answer. É o mais difícil, convenhamos. Você tem que ler uma pergunta, um contexto e determinar se a resposta é correta ou não. É uma tarefa mais complexa. Então a gente vê que no Zero Shot, a análise de sentimento teve um desempenho melhor. E o gráfico da direita é o que? A partir do ponto em que você para o pré-treino e inicia o treino supervisionado. Então a gente vê que o análise de sentimento, ela basicamente continua do ponto onde ela estava antes. Então dá para a gente supor que tudo que a rede aprendeu durante o pré-treino foi útil na hora de fazer o treino supervisionado. Concordam comigo? Porque na primeira época em que fez o treino supervisionado, já tinha o mesmo desempenho do Zero Shot. E foi dali para cima. As outras tarefas também têm mais ou menos o mesmo comportamento, só o question and answer que não. Porque, como eu disse, é muito mais difícil responder perguntas do que dizer se a gramática está correta ou não. Se é um sentimento positivo ou negativo. São problemas muito mais simples. E ali comparando com a inicialização aleatória. A inicialização aleatória comparado com a inicialização pré-treinada. A gente vê que inicializando aleatoriamente, além do treino ser mais demorado, ela não consegue alcançar o mesmo desempenho. Uma outra análise que eles fizeram é que... Eu pulei uma coisa. Desculpa. Nesse fine tuning, diferente do LM Fit, que fazia o pré-treino no contexto geral, lá na Wikipédia, depois um pré-treino dentro do contexto específico e depois o retreino específico, eles fazem um pré-treino no corpus de livros e depois o retreino na tarefa específica, mas ao mesmo tempo fazendo um multitask learning. Ao mesmo tempo que ele treina a rede para fazer uma análise de sentimento, ele usa a mesma frase da análise de sentimento do mesmo dataset para prever a última palavra dessa frase de análise de sentimento. Então ele está fazendo um multitask, ao mesmo tempo que ele treina a tarefa específica, ele treina o language model dentro do contexto específico do dataset. E aqui ele avalia o efeito disso em diferentes datasets. Então a gente tem a Transformer usando tudo, que seria o com pré-treino e com o multitask learning. Depois a Transformer sem pré-treino, mais com o multitask learning. Com pré-treino, sem pré-treino, sem multitask learning, mas com pré-treino. E por último, a LSTM. A LSTM perdeu em todos. Mesmo usando esse multitask learning, mesmo fazendo pré-treino, a LSTM não conseguiu alcançar. Mas o principal aqui é que usar esse multitask learning, que seria o quê? Tentar fazer o language model dentro do contexto específico, funciona melhor em datasets maiores. Em datasets menores, o resultado melhor foi obtido sem esse segundo retreino dentro do contexto específico.
Então, no dataset melhor, era melhor ter treinado, pré-treinado nos livros e retreinado direto na tarefa. Então, aí fica aquela questão. Pré-treino é bom desde que você tenha dados suficientes. Então, aí, ele fazendo essa questão com a segunda etapa de pré-treino e sem, eles conseguem avaliar essa relação. Que o dataset grande tem um resultado melhor, dataset pequeno nem tanto. E as principais conclusões que eles chegam no final do trabalho é que Transformer se comportou melhor para fazer o Transfer Learning do que o LSTM. E eles dizem que o resultado disso é por conta da forma como o LSTM funciona, principalmente observando o Zero Shot Learning, que a LSTM teve um desempenho pífio com o Zero Shot Learning, ela basicamente não resolvia nada com o Zero Shot, tá? Que nem estava lá no gráfico. Só coloca umas tabelas, mas era insignificante o desempenho da LSTM Zero Shot. Datasets maiores apresentam maiores ganhos, o que é bem simples de se entender, porque a gente está fazendo um pré-treino para tentar compreender o contexto. Então, quanto maior a quantidade de dados do contexto, melhor vai ser o desempenho fazendo esse tipo de pré-treino. Problemas com inputs maiores também tiveram maior ganho. Como aqui a gente tem uma rede que não é recorrente, ela consegue lidar com grandes inputs de forma mais fácil, porque não tem o problema do Vanish Exploding Gradient, que tem na LSTM. Aqui não existe esse problema. Então, a gente consegue colocar inputs maiores, e quando se tem inputs maiores, o resultado é um pouco melhor. E ele levanta a questão que aprender com livros, fazer esse pré-treino em livros, pode ter dado uma compreensão ruim do mundo real. Porque livros são diferentes de análise de sentimento, de perguntas e respostas, porque livro nem sempre tem perguntas e respostas. Aí eles levantam ali alguns artigos que discutem essa questão de testes adversários em redes treinados para NLP. Que é o quê? Se uma rede ela conhece uma palavra, mas de uma forma superficial, você pode facilmente enganar ela trocando algumas palavras. Tem algumas questões de fragilidade dessas redes com base nos dados em que elas foram treinadas. E aí eles dizem que, como foi treinada com livros, isso pode trazer fragilidade para a rede por causa desse pré-treino dentro desse contexto. Mas aí cai em outro problema. Então, o que usar no pré-treino? Qual outra opção nós temos? Não é algo tão fácil assim, você conseguir milhares de... eu quero livros dentro de um mesmo contexto. Onde você consegue milhares de livros dentro do mesmo contexto para poder fazer o pré-treino? Não é algo tão óbvio assim. Então, é um problema, mas que a gente ainda precisa encontrar um caminho para solucioná-lo. E é basicamente isso. Agora eu